sempre a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino, e nos dará seu reino, e nos dará seu reino. Graça e paz a todos, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do nosso CETAD. Esta aula tem por objetivo, é dirigida aos alunos do CETAD, nosso Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Há duas turmas, a turma de sábado e a turma de quarta-feira, ou pela ordem, quarta e sábado. Então, nós estamos no CETAD. O CETAD fica na rua General Sampaio, número 1572, ali no prédio da Assembleia de Deus Bela Vista, sede. E se você deseja fazer o CETAD, você precisa procurar-nos ali. Nós vamos no final deixar aqui, e sempre tem nas aulas com essa logo. Essa logo é que vai marcar para identificar as aulas no meu canal do YouTube. E nós temos uma turma de pastores na segunda-feira, a primeira segunda-feira e a terceira segunda-feira é destinada à turma de pastores. Tem seu início, as aulas têm seu início ali com um auditório amplo, todo climatizado, com estacionamento próprio. Então um lugar bem agradável, bem aconchegante, com aulas abençoadas, poltronas. Então é um auditório realmente muito bom, são 3 auditórios. E você é nosso convidado para estudar conosco ali, os pastores da ADBV, Assembleia de Deus Bela Vista. Tem ali um espaço para aprenderem a palavra do Senhor, nosso Deus e Pai. Na segunda-feira, começa às 6:45 e vai até às 10. Aí, como a disposição dos pastores é menor no tempo, então nós temos 2 encontros por mês. Um encontro na primeira segunda e um encontro na terceira semana. Então, se você é um pastor da ADBV, da Assembleia de Deus Bela Vista, você é nosso convidado. E nós já estamos marcando as coisas para o retorno da aula presencial, mas a aula nunca faltou aqui, jamais. Tem tanto aqui no Facebook, e eu queria pedir a um irmão aí que colocasse lá no grupo também, porque eu já coloquei lá no grupo, mas sempre tem aqueles que no final eu vou ver lá no grupo e a pessoa não sabe como acessar, né? Aí você coloca lá como ele acessa, diz que pega naquela lupazinha do Face dele e coloca Gilberto Rebouças, que vai bater aqui no meu Face. Então, alguém que está podendo, eu já coloquei, mas só para colocar mais ainda. Então nós temos uma turma
quarta-feira, para todos os membros, diáconos, obreiros, para qualquer pessoa que queira fazer. Quarta-feira de 18h45, 15 para as 7, até às 10, para cumprir a carga horária de 4 horas aulas. Nós temos uma turma também no sábado. Deus abençoe. Nós temos uma turma no sábado. Então, Ian, ou alguém aí, qualquer pessoa, qualquer aluno, se possível, coloque lá no grupo, né, da quarta e do sábado. Olha, pessoal, é só digitar na lupazinha do YouTube Gilberto Rebouças que vai estar na aula, porque eu já coloquei várias bandeiras lá, mas quanto mais, melhor, porque geralmente as pessoas dizem, eu não consegui entrar, eu não achei, certo? Então, nós temos uma turma no sábado, à tarde, né, uma turma especial, são turmas maravilhosas, que além de você ganhar o conhecimento, você ganha uma comunhão tremenda com Deus, através da vida dos irmãos que são muito abençoados, né? Que nós nos tornamos uma verdadeira família, e eu estou com saudade, a paz do Senhor, meu irmão Alexandre, Deus abençoe. Então, nós temos uma turma no sábado, que começa 15 para as 2 da tarde, 13h45, e vai até às 17 horas. Então nós temos 3 turmas, uma turma para pastor, uma turma na quarta-feira à noite e uma turma no sábado à tarde. Então você que é da DBV ou você que é de outra igreja e deve nos procurar ali na rua General Sampaio, no centro, em frente à Praça da Bandeira, na sede da igreja Bela Vista, Assembleia de Deus Bela Vista. E vai ficar tudo aqui lá no YouTube. Quando eu posto no YouTube, tem todas as informações, tem o Instagram, tem o telefone de contato. Então você pode entrar no meu canal do YouTube, ver a aula com este logo, e você olha embaixo que você vai ver todas as formas de você entrar para estudar no CETAD. CETAD é Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Então eu sou o pastor Gilberto Rebouças, eu sou o coordenador e o professor do curso. É um curso avançado em teologia, certo? Nosso objetivo é formar obreiros. Nosso objetivo não é diplomar, porque nenhum seminário pode dar diploma de nível superior. O que o seminário pode fazer é dar a carga horária, as disciplinas que a pessoa fez, e a pessoa depois vai fazer o que se chama de validação ou covalidação. Ela procura uma faculdade e aí, com o seu diploma em mãos, ela procura uma faculdade e ela vai fazer a validação, que dura entre 6 a 8 meses, dependendo da faculdade. Então, é um curso avançado em teologia, é o equivalente ao bacharel, só que nós não damos o nome de bacharelado, porque o bacharelado só é possível dar por uma universidade, depois de você validar, depois de você fazer a covalidação. Então, como é o processo? A pessoa faz um curso de teologia, aí ela é formada naquele curso de teologia, ela vai receber um certificado de conclusão de curso, um diploma, e ela vai receber o histórico dela, com as disciplinas, a carga horária e as notas. E tendo isso em mãos, ela agora vai procurar uma validação, que é para tornar o seu diploma com validade de curso superior. Então, nosso objetivo não é ganhar dinheiro, nosso objetivo é treinar obreiros para a obra de Deus. Então, nós não fazemos parceria com nenhuma faculdade para validar. Por quê? Porque nós não conhecemos quem valida e quem não valida, certo? Então nós deixamos a cargo
do aluno procurar depois uma faculdade do seu interesse, que ele tenha, que ela tenha para ele respaldo, e aí ele valida seu curso. Então hoje nós estamos estudando Teologia Sistemática 4, que inclui as disciplinas de Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo, e Doutrina da Igreja. Nós estamos em Doutrina da Igreja. E hoje nós vamos ver sobre a questão da Igreja e o Reino de Deus. Nós estamos terminando essa disciplina. E nós vamos entrar hoje num assunto que é muito, muito importante, que é, se a gente começar a compreender o que é Reino de Deus, que é a Igreja, nós vamos compreender o ensino do Novo Testamento. Então nós vamos começar a nossa aula com Mateus capítulo 13, versículo de número 1. O Evangelho de Mateus ele está construído, distribuído em 5 partes. E esta é uma delas, onde Jesus vai falar várias parábolas, várias histórias, para que a gente tenha noção da natureza do reino, de como é o reino de Deus. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3, diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti porque dependemos da Tua graça, dependemos da Tua unção, dependemos da Tua inspiração para meditarmos na Tua palavra, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, para que nós possamos, ó Pai, aprender nesta noite sobre a Tua santa e poderosa palavra. Deus que nos abençoe para sempre. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Então, esse é um dos temas mais controversos da teologia. Na aula passada, nós vimos sobre a missão da igreja. E nós vimos que a missão da igreja, ela se dá em 3 direções. Na direção do mundo, ela se chama evangelização. Na direção de si mesma, em relação a si mesmo, ela se chama edificação. E em relação a Deus, adoração. Então a tarefa da igreja em relação ao mundo, evangelização. Professor, eu vou fazer perguntas e respostas. Eu mesmo me imaginando como aluno, professor, qual é a tarefa da igreja em relação ao mundo? É a evangelização. Qual é a tarefa da igreja em relação a si mesma? É a edificação. E qual é a tarefa da igreja em relação a Deus? É a adoração. Então hoje nós vamos ver sobre a questão da igreja
e o reino. Certo? A primeira coisa que nós vamos ver é a questão da etimologia, de onde vem essa palavra reino. Certo? Essa palavra vem de duas palavras, de duas expressões, no texto grego. Tá? A palavra reino em grego é basileia, e significa o domínio de alguém, onde alguém domina, onde alguém manda, onde alguém governa, todo lugar onde alguém governa. E existem duas expressões em grego para esta expressão reino de Deus. É re basileia tu feu, ou tu teu, e re basileia ton uranon, que quer dizer reino de Deus e reino dos céus. Então estes termos, embora existam poucos eruditos que defendam uma distinção entre reino de Deus e reino dos céus, a imensa maioria dos eruditos defende que reino de Deus e reino dos céus são uma e a mesma coisa, são a mesma coisa. Porque os evangelhos são chamados de sinópticos, sim e ópsis, visão conjunta, pelo mesmo prisma, são Marcos, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. Estes evangelhos vão falar destes textos sobre o reino dos céus e sobre o reino de Deus. Nos evangelhos de Marcos e evangelho de Lucas, que não foram escritos em primeira mão, tendo em vista o povo judeu, eles usam a expressão reino de Deus. Já o judeu, como o judeu tem muito escrúpulo com relação ao nome sagrado, então tudo que envolver o nome sagrado de Deus corre o risco. Eu não sabia que o Jair tinha mudado de cara. Então, o Jair está parecendo o Ian, paletó. Esses alunos, eu vou dizer uma coisa, meu Jesus. Parece um aeroporto, cheio de mala. Então vamos lá. Estou com saudade de vocês, Pai Senhor, meu irmão Ian, querido, amado. Então o que acontece? Quando Mateus vai escrever para os judeus, mostrar que Jesus é o rei prometido, então ele tem o cuidado de trocar a expressão reino de Deus pela expressão basileia toranon, ou seja, reino dos céus. Então, esses dois termos significam a mesma coisa. Então, reino, basileia, é a palavra reino. Não se pronuncia basileia, porque o Jailson. Ah, certo. Mas qualquer pessoa pode entrar no Facebook, rapaz. Não precisa ser amigo. É só pedir para ele, se ele tem um Facebook, é só pedir para ele digitar Gilberto Rebouças que vai aparecer. Então vamos lá. Então, existem duas expressões. Reino, a expressão reino, e ela vai ser acompanhada de uma adjunto adnominal. Ou reino de Deus, nos evangelhos de Marcos e Lucas, ou reino dos céus no evangelho de Mateus. Então Mateus troca reino dos céus por reino dos céus para não ferir os escrúpulos, a consciência dos judeus a quem ele quer alcançar. Um dos grandes estudiosos do Novo Testamento chama-se George Led. George Led, ele é o autor do livro Teologia do Novo Testamento. Então, geralmente, quando a gente pesquisa nos livros de teologia, os teólogos citam o George Led. Então, grande parte do que eu vou ensinar hoje nesta aula
tem por base o livro do George Led. Depois eu mostro onde está. Então vamos lá. Então o George Led, ele faz uma definição de reino. Que seria o reino? Ele diz assim: o reino é primariamente o reinado dinâmico ou o domínio soberano de Deus, e por derivação, a esfera na qual toda a soberania é experimentada. Então vamos ver qual é a definição, para a gente poder saber mais ou menos o que a gente está lidando. Qual é a definição do Led? Ele diz assim: o reino é primariamente o reino dinâmico. Ou seja, o reino não é algo estático, parado. O reino é algo que está em movimento. O reino é algo que está constantemente agindo. E ele diz, ou domínio. O reino é o domínio soberano de Deus. E por derivação, a esfera na qual tal soberania é experimentada. Trazendo isso para um texto bíblico, para a gente poder entender isso, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, diz assim a palavra do Pai Nosso, certo? Jesus, quando vai ensinar os discípulos a orarem, ele diz assim, capítulo 6, versículo de número 10, ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10, nós vamos ter esta definição. Venha o teu reino. Então Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos a orarem, ele nos ensina a pedir a vinda, a chegada do reino. E ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou em outras versões, tanto na terra como no céu. Então o reino de Deus, ele é todo o ambiente onde Deus governa, quer na terra, quer nos céus. Então, todos os seres que se submetem à soberana vontade de Deus fazem parte do reino de Deus. Então o reino de Deus é diferente da igreja, porque o reino de Deus inclui seres celestiais e seres terrenos. Então Jesus diz: venha o teu reino. E ele diz: seja feita a tua vontade. Então o reino de Deus é a esfera onde a vontade de Deus é feita. Só que Jesus está nos ensinando a pedir pela plenitude do reino. Que a vontade de Deus seja feita na terra do jeito que ela é feita no céu. Então venha o teu reino. E vir o teu reino significa: faça-se a tua vontade.
Então, quando nós nos tornamos súditos do reino de Deus, significa que agora não é mais a nossa vontade, mas é a vontade soberana de Deus. Então, o que é o reino de Deus, conforme o LED diz, e eu coloquei um texto, porque eu não gosto, tem algumas coisas que eu não gosto em alguns teólogos. É quando eles não citam textos para comprar, eles argumentam, falam verdades tremendas, mas eles não botam um texto da Escritura para apoiar e dar autoridade ao seu entendimento, à sua leitura, à sua compreensão. Então o George Led vai nos dizer que o reino de Deus é essa esfera onde Deus governa. E a primeira pergunta é: Deus governa na minha vida e na sua? Deus é rei, Deus governa, Deus manda, Deus é a suprema autoridade. Nós já estamos no reino de Deus, em submissão ao reino de Deus. Então o reino de Deus é essa esfera, tanto celeste como terrestre, onde a vontade de Deus é feita. Então, para se saber onde é o reino de Deus, ele não é um espaço geográfico, onde você possa dizer assim, rapaz, na Europa, na América, no Brasil, não. O reino de Deus é todo lugar, quer na terra, quer nos céus, onde a vontade de Deus tem a supremacia, a primazia, a prioridade, onde Deus reina soberanamente. Então, sobre todos os seres que se submetem ao governo soberano de Deus, aí está o reino de Deus. Então, há algumas promessas da vinda do reino. Uma dos primeiros textos falando sobre a vinda do reino é um texto que eu preguei ontem à noite, na nossa live das 23h30. Mateus 3, 1 e 2 diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lembra que eu disse que Mateus vai usar a expressão reino dos céus? Então, quem é o rei? Jesus Cristo. Jesus é o Messias rei, que veio para reinar. E aí João Batista é o precursor. Naquela época, todo rei tinha alguém que ia diante dele para preparar o caminho, para mostrar às pessoas a grandeza daquele rei, para preparar a recepção, para preparar a estrada para ele andar, para falar dele, para fazer com que quando ele chegasse as pessoas já tivessem noção de quem ele era, do que viria a fazer. Então que o rei não perdesse tempo se explicando, porque já tinha alguém que tinha preparado tudo para quando o rei chegasse as pessoas já tivessem um determinado conhecimento acerca dele. Então João Batista, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí nós temos algumas coisas que parecem assim conflitantes. É que o reino de Deus é prometido no Antigo Testamento, que o povo de Israel é chamado de o reino de Deus, e que agora o reino está chegando. E tem horas que a Bíblia vai falar do reino como algo futuro. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar de forma a ilustrar. E peço a compreensão dos teólogos, para que possam também compreender a tentativa deste velho pastor e professor de teologia nessa ilustração.
Como eu disse, o reino de Deus é a esfera onde Deus governa, quer nos céus, quer na terra. Então este reino começa no céu, com a submissão dos anjos eleitos ao governo soberano de Deus. E aí este reino entra na terra, e homens vão se submetendo, indivíduos como Enoque, como Noé, homens desses vão se submetendo ao senhorio de Deus, mas este ainda é um reino que está, como nós vimos, é dinâmico, ele está andando, ele está marchando, ele começa no céu, ele entra na história bíblica, mas aí esse reino precisa ter uma representatividade visível. E aí Deus chama a nação de Israel para ser um reino de sacerdotes. Então agora, este povo de Israel, né, vai ser o instrumento para propagar esse reino. Então, o povo de Israel vai ter que anunciar essa vontade soberana de Deus para que outras pessoas possam se submeter à vontade deste Deus. Mas houve dois problemas. Número um é que o povo da antiga aliança não conseguiu se submeter à vontade de Deus. Em muitos momentos eles se rebelaram, mas sempre houve aqueles que se submeteram à vontade de Deus. Então ficou uma esperança de um reino quando o rei estivesse presente, que era o Messias. Então os do Antigo Testamento começaram a falar sobre a vinda do reino. Então esse reino existe, mas esse reino vai entrar na história agora, vai se densificar com a vinda de Jesus Cristo. Então quando Jesus vem, que o rei está aqui, então esse reino que começa no céu, esse reino que é espiritual, agora tem o rei. Agora tem alguém que veio na frente, abrindo caminho, informando as pessoas sobre o rei e seu reino. E Jesus chega agora, e ele diz em Marcos 1,15, e dizendo, o tempo está cumprido. Então chegou a hora do reino, do rei vir, para assumir o reino. Chegou agora a vinda do rei. Então Jesus disse, o tempo se cumpriu. Aquela espera que vocês esperavam pelo reino, o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Então João Batista diz, olha, ele vem, ele é o rei, e ele vem, e vocês devem se arrepender, porque o judeu acreditava que no dia que o povo fosse tão santo, tão santo, tão santo, o Messias viria para reinar. Então Jesus Cristo agora vem, e ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então agora, por que o reino de Deus está próximo? Porque você vai entrar no reino de Deus através da regeneração, ou do lado visível, chamado de conversão, que se dá através do arrependimento verdadeiro e da conversão, e da fé. Então ele diz, arrependei-vos e crede. São dois elementos da conversão. Ele disse, o reino de Deus está próximo, está aí. Próximo, ao alcance de todos. Não é no sentido de estar chegando.
Esse próximo aqui, porque há uma controvérsia, né? Se esse próximo aqui é no sentido de estar chegando ou no sentido de estar ao alcance, né? As duas traduções são possíveis e eu acredito que o que Jesus está dizendo é: o tempo está cumprido, ou seja, o reino de Deus chegou, e esse reino agora está ao alcance. Você pode entrar no reino, você pode ser súdito do reino. E como é que uma pessoa se torna súdita do reino? Jesus disse: arrependendo-se e crendo no Evangelho. E aí, quando Nicodemos vai conversar com Jesus, Nicodemos tem essa esperança do reino, porque antes eu devia ter falado isso antes, né, a nível de introdução. Os judeus sempre esperaram o reino. Só que no judaísmo anterior, que o judaísmo tem dois momentos, tem um fator que é chamado de divisor de águas. É o exílio. Então nós temos o judeu anterior ao exílio e o judeu posterior ao exílio. E o próprio George Leb, ele diz o seguinte, que o judeu, antes de ir para o exílio, a noção dele era de um reino terreno. Era de um reino única e exclusivamente terreno, político. E que o Messias viria para colocá-los como cabeça das nações. E esse reino seria político e terreno. Mas quando eles foram para o cativeiro, passaram 70 anos na Babilônia, no ano 722 foram levados pela Assíria e o reino do norte, e no ano 586 pela Babilônia, o reino do sul. E estando fora da sua terra, eles começaram a pensar a respeito do reino de Deus, principalmente nas sinagogas, estudando a Torá, a instrução, a lei, o que nós chamamos, os nós cristãos chamamos de Pentateuco. Então o que acontece? Eles chegam agora, e lá no exílio, eles percebem que é difícil um reino, porque eles não tinham esperança de retorno à sua terra. Então eles começam a estudar, e eles começam a modificar um pouco a sua crença. E eles começam a pensar que esse reino agora pode ser um reino espiritual. Já que eles estão no exílio, então que aquele reino não era um reino apenas terreno, mas era um reino espiritual. Então, quando Jesus chega, os judeus estão com essa crença de que, a princípio, o reino era um reino terreno, só terreno, político. E depois, os judeus pós-exílio, eles acrescentam a esta crença a possibilidade de um reino espiritual. Então aí, por isso que você vai ver, em alguns momentos, Jesus falando do reino como algo terreno. E do reino como estando dentro de nós. Porque é o que na teologia se chama de já é e ainda não. Possivelmente, o reino de Deus no presente, que é o que já é, são aquelas coisas que já estão acontecendo. É um reino que começa no nosso interior. É um reino que começa dentro de nós. Porque Jesus disse, o reino de Deus está entre ou dentro de vós. E este reino pode se tornar um reino terreno, literal, naquilo que é conhecido na escatologia como milênio. Então, com as teorias acerca do milênio,
e as teorias escatológicas variam, então vai variar a quantidade de interpretação, né? Porque cada um tem uma lente para ler os textos da Bíblia. Então o que acontece? Como eu ia dizendo na ilustração, o reino de Deus começa com os anjos na esfera celestial. Esse reino de Deus começa na terra. Esse reino de Deus se densifica um pouco na nação de Israel como um reino, como não é a nação o reino, mas a nação é portadora do reino, ela é mensageira do reino, ela está a serviço do reino. Então, a tarefa do povo de Israel era de ser um reino de sacerdotes, ou seja, era de levar o mundo, as nações ao redor, ao senhorio do Yahvé, do Deus da Bíblia, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí tinha as leis do reino, mas o povo não conseguiu, não valorizou essa chance de serem os mensageiros do reino, os representantes do reino. E aí eles quebraram a aliança não só uma vez, mas várias vezes. E aí Jesus chega. E quando Jesus vem a Israel pregando, ele conta uma parábola de um homem que plantou uma vinha, capítulo 21 de Mateus, e arrendou a uns lavradores. E Jesus diz que quando chegou o tempo, porque era comum naquela época você ter um terreno e você plantar e você arrendar aquilo ali para uma determinada pessoa, então ela entrava com o trabalho, você entrava com a terra e com as finanças, e aí depois você mandava buscar a sua parte, porque você era o dono de direito, aquele outro era apenas um arrendatário. Então era comum isso, porque Jesus é maravilhoso, ele não fala nada que as pessoas não tenham completo acesso, que não seja do cotidiano delas. A Bíblia é complicada para nós, porque nós não vivemos nos dias da Bíblia. Quando a gente vai interpretar a Escritura, a gente tem várias barreiras. Uma delas, para transpor, é a barreira temporal. Nós estamos mais de 2000 anos distante da época da Bíblia. A outra barreira é a barreira cultural. A Bíblia foi escrita numa cultura completamente diferente da nossa, onde se pensava completamente diferente de nós. Então, quando a gente quer interpretar a Bíblia, a gente lembra o seguinte, que a Bíblia não foi escrita nos nossos dias, que a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, que a Bíblia foi escrita no espaço de tempo. A questão cultural, que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura diferente, com pensamento diferente. Então o modo de pensar dominante era do judeu. E a distância autoral, nós não temos mais o autor para tirar nossas dúvidas. Nós não podemos chegar e dizer, Moisés, olha, eu não entendi isso aqui que você escreveu. Nós não podemos chegar para Paulo e dizer, olha, Paulo, eu li as suas cartas e tem algumas partes das suas cartas, para não dizer muitas, que eu não entendi o que o irmão quis dizer. Nós não temos os autores. Nós temos uma distância linguística, que a Bíblia foi escrita em hebraico, algumas porções dela em aramaico, e o Novo Testamento em grego. E um hebraico antigo e um grego antigo, chamado de koiné. Então, nós estamos separados por tudo isso.
certo? Pelo autor, não temos o autor. Estamos há mais de 2000 anos da Bíblia, da escrita original. Não conhecemos a cultura, por isso a gente precisa ler muito. Porque a história da interpretação é uma viagem para o mundo da Bíblia. A hermenêutica e a exegese, que são as ciências da interpretação, elas fazem com que a gente viaje até o mundo da Bíblia. Que a gente procure imaginar como o autor pensava, a quem ele estava escrevendo, em que língua. Por exemplo, o Evangelho de Mateus. A pergunta que se faz até hoje é se Mateus escreveu seu Evangelho originalmente em aramaico, que era língua corrente na época, ou se ele escreveu originalmente em grego. Porque alguns acreditam que ele escreveu originalmente em aramaico e traduziu para a língua do mundo, que era a língua grega. Outros eruditos acreditam que ele escreveu em grego, no grego koiné. E mesmo assim, quando você vai ver a escrita do Novo Testamento, você vai ver que existe uma diferença no estilo e no conhecimento da língua grega de autor para autor. Você vai ver a carta de Tiago, o Evangelho de Lucas, a carta aos Hebreus, tem um grego impecável, um grego maravilhoso. Mas você vai pegar o Apocalipse, o grego de João. João estava lá na ilha, não tinha um amanuense, que é como se chamava antigamente o secretário. Então todas as pessoas que iam escrever tinham um secretário que conhecia bem a língua grega, então ele ditava e o secretário redigia, o amanuense. Mas João provavelmente lá na ilha não tem um secretário, então ele tem que escrever. Então o grego do Apocalipse é um grego dá para entender, mas é que hoje, né, os estudiosos estão consertando os erros. Não erro teológico, mas erro de grafia, né, erro sintático, porque João não dominava a língua grega. Então vamos voltar para a questão do reino. Porque se eu quero entender o reino, eu tenho que entender toda esta cultura. Principalmente porque no Brasil nós não temos essa cultura de reino. A gente acha estranho, né? Um país que tem rei, que tem a rainha. Né? Então, o que acontece? Em Israel havia um rei. O rei Davi era o rei por excelência. E Deus fez uma aliança com Davi, chamada aliança davídica, onde ele promete que no reino de Davi nunca faltará sucessor. E esse reino de Davi, Jesus é esse rei, desse reino davídico, que vai permanecer para sempre. Então Jesus vem e o povo de Israel está esperando o reino. E aí Jesus vai descrever como é o reino, qual é a natureza do reino. E aí ele vai nos dizer, através das parábolas, como é a natureza do reino, que nós lemos no capítulo 13. Jesus vai nos dizer, por exemplo, que o reino de Deus, ele vai sempre começar assim. O reino de Deus é semelhante a. Ou seja, o reino de Deus é uma comparação com. O reino de Deus é como se fosse. Então ele conta uma história para que a gente possa entender. Então ele diz que o reino de Deus, ele inicia com a pregação do Evangelho. Ele vai falar que o reino de Deus começa quando o Evangelho encontra um coração aberto, receptivo, que em o recebendo, produz.
Aí ele diz que o reino de Deus é semelhante a um semeador, a alguém que está plantando. Semear é plantar. E ele diz que esse semeador vai plantando e vai jogando semente, certo? E as pessoas da época, por conhecerem, iriam achar esse semeador esquisito, porque naquela época os campos de plantação, eles eram cortados por pequenas estradas, né, onde as pessoas passavam, como hoje é. Então tinha aquelas pequenas estradas, e aí Jesus diz que o semeador, ele saiu e jogou semente em tudo que era lugar. Porque o normal era jogar semente só na boa terra, na terra preparada, na terra onde tinha sido feito toda uma preparação para receber a semente. Mas Jesus chega e conta uma história, e ele diz: o reino dos céus é semelhante a um semeador, né? E que saiu a semear. E enquanto semeava, ele assim, uma parte caiu ao pé do caminho. Ou seja, caiu naquelas estradinhas de terra batida, onde não dava para a semente, era tão duro, e era tão pisada, e que aquela semente não podia brotar. Então a semente ali é o evangelho. O semeador é o Senhor Jesus Cristo. Então o reino começa com o evangelho. Então se nós queremos gente no reino, nós temos que pregar o evangelho. E aí Jesus ele vai além, ele não diz que o semeador pregou apenas na boa terra, mas que o semeador pregou na beira do caminho, na estrada, ele jogou semente para todo lado. E ele diz que ele jogou entre pedregais, lá no meio das pedras. Ele jogou outra semente no meio onde não tinha sido preparado para receber a semente, onde tinha espinhos. E ele, em quarto lugar, ele jogou a semente no lugar certo. Ele jogou a semente na terra preparada, naquela espécie de quadrado onde estava preparado. Mas ele jogou à beira do caminho. Ele jogou no lugar onde tinha pedras. Ele jogou no lugar onde tinha mato, como nós chamamos aqui, espinhos, cardos, abrolhos, né? E ele diz, e é até que ele jogou na... Então ele está dizendo que o evangelho veio para todo tipo de terreno. Para todo tipo de gente. Esse evangelho do reino é extensivo, é oferecido a todas as pessoas. Mas nem todos vão receber essa boa semente, este evangelho. E aí Jesus, quando vai, os discípulos chegam e dizem assim: Senhor, nós não entendemos nada aí sobre o reino. Então nós queremos que o Senhor nos explique, né? Aí Jesus vai explicar a parábola e ele diz o seguinte: olha o que ele diz. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, a palavra do reino. Então, a palavra de onde? Do reino. Então, a pregação da igreja não é pregar a igreja. A igreja prega o reino. Assim como Israel não era o reino, mas Israel devia anunciar o reino. Então, a igreja também não é o reino, mas a igreja é o instrumento utilizado por Deus na propagação do reino.
do domínio de Deus, de dizer, olha, saia do reino das trevas e venha para o reino do Filho do seu amor. Porque uma das características da divindade de Jesus é que o reino é chamado de reino do Pai e reino do Filho do seu amor. O reino é tanto do Pai como é o reino do Filho. Então ele diz assim, e ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado na beira da estrada. Está entendendo? Ou o maligno carregou a mensagem. Então Jesus começa a explicar e ele disse, olha, muita gente vai ouvir o evangelho, mas como é como a estrada onde muitos pés estão ali todos os dias, essa semente não tem condição de germinar. Você vê que no lugar onde o goleiro fica, devido a ele tanto pisar, a grama não nasce. Então, tem coração que é tão pisado, tão pisado, tão pisado, que tem tanta gente passando por dentro que não há lugar para a palavra de Deus estar ali e germinar. Porque Jesus está dizendo, olha, jogou uma semente, ela caiu à beira do caminho. Mas quando a sementinha está ali, vem um pezão enorme, pá! No outro dia vem o outro lavrador com um carro de boi e a roda passa, pá! E a semente não tem condição de nunca germinar. Primeiro, o solo é duro, de tanto o povo pisar. Segundo, todo dia tem gente pisando em cima dela. Então assim é a palavra de Deus muitas vezes. O coração da pessoa já é duro. Mas além de ser duro, tem tanta gente passando por cima da palavra, tem tanta gente que ocupa o primeiro lugar, que a palavra nunca vai germinar. E aí, como a palavra não germina, o diabo vem e faz com que a pessoa esqueça aquilo que ela ouviu. E tira do seu coração, coloca outras coisas com que ela se ocupe. Certo? E aí Jesus diz, porém a que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a perseguição ou a angústia por causa da palavra, logo se ofende, logo se escandaliza. Então Jesus diz que tem um segundo tipo de gente que ouve a mensagem do reino e fica alegre. Ah, o rei veio. Mas Jesus diz que ele foi semeado em pedregais. E a ideia ali dos pedregais é que havia pouca terra, uma ilustração mais ou menos um palmo de terra, e embaixo dessa terra havia pedras. Então a plantinha, porque tinha pouca areia e muita pedra. Então Jesus disse, ouvindo alguém a palavra do reino, a que caiu em pedregais, é aquele que recebe logo. Então tenha cuidado com muitas conversões, porque não são conversões legítimas. Jesus disse, mas é uma planta que nasce, porque tem pouca areia, tá? Não tem ninguém pisando, mas o problema não é agora fora, porque o problema na beira do caminho é fora. É quem pisa, é o chão que é duro, o problema não está na semente. Agora, no terreno pedregoso, tem pouca areia, então Jesus, quando a semente cai ali, imediatamente, pouco tempo, ela germina, se torna uma plantinha, mas ela não cresce, porque quando ela vai espraiar raízes, quando ela vai se fixar, ela percebe que embaixo tem pedras. Ela percebe que embaixo
tem muita pedra, não tem para onde a raiz ir. E não tem como a raiz. E o povo daquela época entendia tudo isso. Eles estavam acostumados a saber que não dá para plantar ali não. Porque nasce logo, é um tremendo engano. A gente fica feliz e depois fica triste. É uma alegria que vem e uma alegria que vai. Então, ele diz assim, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, Jesus diz, tem muita gente que ouve a palavra do reino, se converte, mas é uma conversão superficial. Embaixo, dentro do seu coração, há uma espécie de pedra. E não há espaço ali para que a semente possa fincar raízes, que as sementes possam se aprofundar. E aí Jesus disse, como ele não tem raiz, como ele não tem onde se segurar essa planta, ele diz, é de pouca duração. Nasce rápido, mas morre rápido. E ele diz, e chegada a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, então, quando você se converte ao reino e faz de Jesus seu rei, se no seu coração, se a sua conversão foi apenas intelectual, você gostou da mensagem, você achou bonito, mas se você realmente, no coração é duro, se dentro do coração tem uma pedra, se não há espaço para a palavra de Deus se expandir, porque a palavra de Deus não pode ficar só na superfície, assim como uma planta. Você joga uma planta, um grão, pode jogar até na areia mesmo, que ali muitas vezes ela cresce, ela começa a germinar só no contato com a areia. Outras, você tem que cavar um pouquinho e colocar um pouco de terra por cima. Mas aquela planta que foi colocada na superfície, ela vai estender raízes para baixo. Ela vai crescer em duas direções. Ela vai crescer na direção do sol, para cima, e ela vai crescer muitas vezes para baixo. E às vezes as raízes são enormes, porque ela vai à procura de água. E principalmente no lugar daquele, as plantas precisavam ter raízes longas para poder encontrar água no lençol freático. Então, Jesus Cristo diz que esse evangelho, quando entra, o evangelho do reino de Deus, quando ele entra na minha vida e na sua, ele tende a crescer, a transformar a nossa vida, no sentido de nos amadurecer e no sentido de se enraizar, no sentido de se aprofundar em nosso interior. E quando esse evangelho não encontra nesta pessoa, e é por isso que nós temos muitos evangélicos, muitos cristãos de tradição protestante, católica ou ortodoxa, que são de pouca duração, que são cristãos superficiais, que não têm raiz. E aí, diante da tribulação, eles estão morrendo de medo da tribulação, da perseguição. E quando vem a tribulação e a perseguição, por que essa pessoa nunca se preocupou em criar raízes? Porque ela nunca se preocupou em receber esse evangelho. Ela recebeu só uma parte do evangelho, mas ela não recebeu o evangelho na sua totalidade, por isso ela não tinha raiz. Então quando vem a tribulação, ela cai fora. Ela não suporta, porque ela não tem internamente condições para suportar. E aí ele diz, e a que foi semeado entre espinhos,
é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. Então, todos os dias, ao meio-dia, de segunda a sexta, melhor dizendo, nós estamos falando sobre os 3 inimigos do cristão. Aqui pelo meu canal, pelo meu YouTube, meu Facebook. O cristão versus o mundo, o cristão versus a carne e o cristão versus o diabo. Então, você é meu convidado para assistir estudo bíblico todos os dias, de segunda a sexta, melhor dizendo, meio-dia. Então, Jesus disse assim, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Ele ouviu a palavra acerca do reino. Qual é o grande problema nosso hoje? É que nós estamos falando da igreja. Nós dizemos, vamos para a igreja. Nós pregamos a igreja, nós pregamos a nossa denominação. Mas a mensagem do Novo Testamento é a mensagem do reino. É diferente. Então, porque quando é na igreja, quem brilha é o pastor. Quando é no reino, quem brilha é o rei, que é Jesus Cristo. Ele disse que foi semeada entre espinhos, significa que ela foi semeada entre outras coisas. Outras coisas estão crescendo lado a lado. E essas coisas crescem mais. Ele diz, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Então a pessoa ouviu a palavra do reino, tem vontade, mas os cuidados desse mundo, ele lembra, eu tenho a minha empresa, eu tenho meu campo, eu tenho as minhas fazendas, eu tenho a política, eu tenho um monte de coisa nesse mundo, então estas coisas acabam crescendo mais, tendo prioridade acima da mensagem do reino. Então estas coisas adquirem prioridade sobre a palavra do reino. E Jesus diz, e a sedução das riquezas. A sedução das riquezas. Jesus Cristo diz que agora esse desejo, o dinheiro, ele tem poder de sedução. Tem gente que diz que o dinheiro é neutro. Neutro é um copo descartável, um canudinho, que o mal educado pega e joga fora, aí vai parar lá no mar. Isso é neutro. Você vê um canudinho no meio da rua, ou uma haste de pirulito, você joga fora, isso é neutro. A pessoa passa, uma tampa de refrigerante, é neutro. Você passa, olha, nem liga, se for mal educado, nem junta para jogar no lixo. Mas se você vê uma nota de 100 reais, não é neutro. Você não passa por uma nota de 100 reais do mesmo jeito que você passa por uma tampa de refrigerante. Do mesmo jeito que você passa por um copinho descartável. Você olha e já coloca o pé em cima e olha para um lado e para outro e vê se tem o dono por ali. E dependendo do caráter, procura o dono para devolver ou não. Certo? Finge que não viu. Então, o que acontece? Agora, Jesus Cristo diz que foi semeado entre espinhos, duas coisas acontecem. Os cuidados deste mundo, as preocupações, a família ocupava o lugar da palavra, os negócios, a política, e a sedução das riquezas, o desejo de ter, e o sonhar com isso. Então isso ocupava a mente da pessoa de tal maneira que a palavra se tornava infrutífera. Aí ele diz assim, sufocam a palavra. Então Jesus compara aquela plantinha que está nascendo, mas aí vem os espinhos e as outras plantas, e aí sufocam, impedem que ela cresça. E ela acaba morrendo por falta de sol. Estas coisas crescem mais. A ideia é que estas coisas crescem mais de tal forma que esta plantinha que começou a se desenvolver não pode mais subir para alcançar
a luz do sol para praticar a fotossíntese, e aí acaba morrendo. E Jesus diz que o que faz isso com a palavra são os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, que cobrem a palavra de tal maneira que a pessoa acaba esquecendo. E esta palavra acaba não gerando nenhum fruto. Essa palavra não tem como passar. E aí Jesus chega e diz, mas é a boa terra. Porque o reino de Deus vai ser a palavra que vai cair na boa terra. Então, o evangelho leva o reino, é o evangelho do reino. Tem uns teólogos que não são bem teólogos, são pessoas que estudam teologia, né, e que fazem divisão entre evangelho da graça e evangelho do reino, principalmente na teologia dispensacionalista. Essa divisão não existe. Isto é equívoco. O evangelho do reino é o mesmo evangelho da graça. A teologia dispensacionalista diz que hoje nós pregamos o evangelho da graça. Quando a igreja subir, os judeus pregarão o evangelho do reino. Mas, desculpe, mas quem crê assim parece que andou lendo outro Novo Testamento. Não leu o Novo Testamento direito e não examinou os textos, e a exegese foi minha boca. Jesus disse, mas o que foi semeado em boa terra, ou seja, na terra que tinha sido preparada, é o que ouve e compreende. Não é só ouvir, não basta você ouvir. Jesus disse que tem que compreender. Não basta só ouvir. Você tem que compreender. Então muita gente ouve, muita gente lê, muita gente estuda sobre o reino, mas não compreende este evangelho do reino. Então Jesus diz, mas o que foi semeado em boa terra, a terra que já foi preparada, aquela terra que tinha sido preparada por João Batista, aquele povo que já tinha se arrependido, aquele povo que já sabia que o Messias estava vindo, aquele povo que João Batista diz, olha, vocês estão empolgados comigo, vocês ainda não viram nada. O que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem sequer de levar suas alparcas. Se você quer ver isso, veja a pregação que eu fiz ontem no Instagram. Tem lá no IGTV, no meu Instagram, José Gilberto de Lima Rebouças. Entende assim? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Então, são três coisas. Primeiro, ele ouve, mas não só ouve. Segundo, ele compreende. Jesus é rei, e eu preciso me submeter ao seu reino. E agora, eu faço parte de um reino que engloba todo o universo. Eu faço parte de um reino que os anjos cantam, eu vou cantar com os querubins e serafins, que eu vou adorar, e que no Apocalipse vai dizer, e vi os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e toda a criatura que há no céu, dizer glória para sempre, ao que está assentado no trono, seja o poder, a honra e a glória. Porque ali o reino estará em sua plenitude. E aí ele diz, ouve a palavra, compreende e dá fruto. E é transformado, e começa a transformar outros, e começa a anunciar o evangelho do reino e trazer gente para este reino.
E aí Jesus diz, produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Porque nem todo mundo é igual. Então, Jesus vai dizer, olha, vocês sabem que quando vocês plantam, tem planta que produz mais, tem planta que produz mais ou menos, tem planta que produz menos, mas o importante é que todas deem fruto. Então, na igreja é assim. Tem gente que produz mais, no reino de Deus, melhor dizendo. Tem gente que produz mais ou menos, tem gente que produz menos, mas o importante é ser produtivo. Então, todas as parábolas, elas vão nos ensinar a respeito do reino. Então, o reino de Deus começa com a pregação do Evangelho. O reino de Deus começa com a pregação do Evangelho. Então, se você quer espalhar o reino de Deus, se você quer expandir o reino de Deus, anuncie o Evangelho. Nós não fomos chamados para anunciar a igreja, fomos anunciados para dizer: o reino de Deus chegou, o rei veio em pessoa, o rei não está mais no céu, o rei está entre nós agora, e ele está chamando pessoas, abrindo as portas do reino para dizer que eu e você podemos ser súditos. E para ser súdito, Jesus disse que nós temos que nos arrepender. Descobrir, eu andei no caminho errado, eu segui o rei errado, eu estava no reino das trevas, eu fui enganado, seduzido, e aí agora eu encontrei a mensagem do reino, eu ouvi a palavra do reino, e eu quero que Jesus seja rei sobre a minha vida. Eu quero que ele reine no meu coração, que a sua palavra entre e ela se espraie, ela entre no interior do meu ser e ela se fixe de tal maneira que ninguém possa mais arrancar, que eu possa dizer igual o apóstolo Paulo, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem anjo, nem principado, porque a palavra de Deus estava tão enraigada, estava tão enraizada, entranhada, que ninguém sabia mais onde era Paulo, onde era a palavra de Deus. E aí, o que acontece? Agora o reino chegou. E o anúncio do Evangelho é o anúncio do rei. É dizer, Jesus é rei, e ele te convida para ser súdito do seu rei. Que Deus abençoe. Você que não é cristão, que hoje participou dessa aula aberta, ou você que é um cristão nominal, ou você que é uma pessoa que imaginava que a gente tem que ir para a igreja apenas. E a sua relação era uma relação templo, achando que o simples fato de você estar num templo, você estava no reino de Deus. E que trabalhar para o templo e para a denominação religiosa era trabalhar para o reino. Você descobriu agora que a igreja não é o reino, mas que a igreja é mensageira do reino. Que a igreja anuncia o reino, que a igreja prega o evangelho do reino. E no reino, quem governa é Jesus Cristo. Então Jesus hoje diz, dá no teu coração. Vem para o lado de cá. Vem para o meu reino. E como é que você pode entrar no reino? Jesus disse, o tempo está cumprido. O reino de Deus está agora acessível. E basta você arrepender-se e crer no Evangelho. Que Deus abençoe. Próxima semana nós vamos continuar com a mensagem do reino e da igreja, com esse estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Então, se você quer fazer um seminário, você se matricule. Nós vamos deixar aí, cada aluno deve deixar sua presença, e nós vamos deixar tudo aqui lá no YouTube, embaixo no vídeo, contato, tudo, para que você possa fazer esse seminário do CETAG. E lá, para os alunos saberem, nós vamos ter essa logo aqui. Então, para você saber qual é a sua aula da turma de quarta e da turma de sábado, que é a mesma matéria, é assim. E eu vou pedir a Deus que me dê força e coragem para fazer uma playlist, para colocar
os textos, tudo, as aulas todas em determinadas listas, para que você acompanhe 1, 2 e 3. Então, Deus abençoe. Até amanhã ao meio-dia. Amanhã ao meio-dia eu espero você. Amanhã ao meio-dia nós estamos estudando sobre o tema, os 3 inimigos do cristão. O cristão versus o mundo, o cristão versus o diabo e o cristão versus a carne. Então, ao meio-dia amanhã. E hoje, às 23h30, entre 23 e 30, pelo Instagram, mensagem evangelística, mensagem de salvação. Deus abençoe. Vamos levar o rei.